O livro de hoje é a Teoria da Relatividade Especial e Geral do Einstein, um livro que o próprio Albert escreveu. Não foi um historiador, ele mesmo escreveu. O interessante é que o Albert acaba explicando a Teoria da Relatividade Geral com o Carnaval. A gente pode fazer um paralelo com esse raciocínio. Você sabe, se você já me acompanha no Instagram, osmar.tanajura, ou aqui no canal, ou em outros canais que eu tenho. Tem um canal sobre investimento financeiro e etc., que eu moro frente ao mar. Por isso que às vezes, quando eu estou conversando, eu fico olhando assim, porque passa uma lancha, passa um veleiro, o próprio mar é bonito, né, per si. Eu gosto bastante de água, natação, piscina, mar, cachoeira. E o Albert também gostava, que isso fique claro. Além disso, eu moro também na frente do circuito do carnaval. Ou seja, a minha casa vira um camarote. E o Albert utilizou um exemplo igual para explicar a teoria da relatividade, tanto no seu próprio paper, como também aqui no livro. Impressionante. Eu vou te explicar. Você vai anotar meus devaneios aqui no celular e vamos discutindo sobre isso. E sempre trago também um livro para que depois você possa assistir aqui no canal, que eu já fiz, que é o livro aqui do Einstein, a sua biografia. Então depois você pode deixar aí marcado para poder assistir. Pois bem, o que acontece é o seguinte, até vou chamar aqui a tela um pouco mais para mim. Quando o Albert fez esse livro, ele teve a intenção de explicar de forma mais acessível a teoria da relatividade. Por quê? Cada pessoa estava fazendo o seu livro, cada pessoa estava tentando explicar de uma forma diferente. E, bom, é melhor o pai, dono da teoria, explicar exatamente o que aconteceu. Sabendo disso, esse livro, que ele tem mais ou menos umas 100 páginas, ele acabou tendo um didatismo perfeito e invejável, ainda vou comentar sobre esse detalhe. E o exemplo que ele utiliza, um dos exemplos, é a questão do trem. Se você já fez o terceiro ano, você sabe que Albert parece que é fã de trem, né? E que naquela época era o que tinha para você sempre trazer como exemplo. Imagine um trem, eu ainda vou falar sobre o carnaval. E nesse trem, você está do lado de dentro do trem. Em um certo momento, observe, tem um trem aqui é toda a extensão do trem, você está aqui no meio. Em um certo momento, cai um raio aqui no ponto A e um raio aqui no ponto B. Eu estou explicando para você a teoria da relatividade geral. Então fica comigo, mesmo não sendo físico, da melhor forma possível. Se você estiver aqui no meio, você irá pensar, caso esse raio, os dois tenham saído ao mesmo momento, que os raios, de fato, eles saíram no mesmo momento e chegaram no mesmo momento. Porque você irá visualizar, como você está no meio, esse fenômeno, não só pelo ruído, como também visualizar, de fato, olhando. No carnaval, aqui de Salvador, com o Bel Marques, com o Ivete Sangalo, isso aconteceu de verdade. Tá? Na hora que eles passaram, eu acabei tendo esse estalo. E foi na época que eu li o paper ainda do Einstein. Esse livro aqui eu li depois. Eu li o paper, li a biografia dele. O carro do Bel Marques e o carro da Ivete, eles estavam mais ou menos por aqui. Eu estava mais ou menos aqui. Ou seja, eu estava bem distante, minha casa, né? Obviamente o nosso camarote, estava bem distante do carro de Bel Marques. Só que aqui próximo, logo aqui ao lado, estava o carro de apoio. Então o carro de apoio estava muito próximo e o carro de Bel Marques estava bem mais longe e de Ivete. Em algum momento, diferente, claro. E ele começou a tocar Voa Voa. Nesse momento que ele começa a tocar Voa Voa, não se preocupe que eu não vou cantar. Nesse instante, automaticamente, quando o som sai daqui, automaticamente o som também sai daqui. Você faz, de fato, você tem essa sincronicidade. E aí vem a questão. Os fenômenos, eles ocorrem ao mesmo tempo? A gente pode afirmar isso com toda certeza? Ou talvez seja relativo à pessoa? Esse não é um termo tão bem. Eu não estou usando melhor forma, não estou empregando da melhor forma possível a parte teórica, que isso fique claro.
Eu não sou físico, mas estou tentando usar termos aqui mais simples para que seja possível conversarmos. Então, lembrando, eu estou aqui, carro de apoio aqui, carro de Bell aqui, ele começou a tocar voa, voa, todo mundo começou a se esbarrar, a se tocar, e nesse instante, os dois sons começam a sair ao mesmo tempo. Mas, para mim, que eu estou aqui, porque é assim que você vai configurar um carro de apoio. Imagine um carro de apoio está 1 minuto atrasado, não tem sentido. Mas, para mim, que eu estou aqui, mais próximo do carro de apoio, eu irei ouvir primeiro o som do carro de apoio, depois o som do carro que o Bell está. Sabendo disso, na minha impressão, de acordo com o meu ponto de referência, eu acho que o carro de apoio está com um som um pouco na frente do que com o carro de Bell Marques. Se você já curtiu o carnaval de rua, você sabe o que eu quero dizer. Você já entrou num bloco, você sabe o que eu quero dizer. Aqueles blocos muito grandes, como o de Bell, que às vezes tem 1 quilômetro, você às vezes olha assim e fala, peraí, mas parece que está tendo uma certa diferença, você vai um pouco para frente. Você pode dizer que porque você está um pouco bêbado, talvez seja por isso mesmo, eu não sei te dizer. Mas o que eu sei te dizer é que nesse momento, para mim, aqui, o som está saindo primeiro daqui, depois daqui. Então aqui em 0 segundos e aqui em 0,5 segundos, 1 segundo. Existe uma certa diferença, um delay. Se eu estivesse aqui no meio, para mim, do carro de apoio para o carro do Bell, quando ele tocasse voa, voa, para mim, os dois estariam saindo ao mesmo tempo. E se eu estivesse mais próximo do carro de Bell, ele começasse a tocar, para mim, o carro de Bell iria sair primeiro, e aqui o carro de apoio 0 mais 1 segundo, 0,5 segundos, algo nesse sentido. Ou seja, de fato foi ao mesmo tempo ou não? Depende do referencial. Essa é a questão. A teoria do Einstein é extremamente complexa, ao mesmo tempo é extremamente simples. É que carece de muita abstração. Carece que você jogue para cima todo aquele conceito que entendemos sobre o tempo. Ele traz esse mesmo exemplo com a questão do trem, dos raios. Dependendo de onde você estiver, ali dentro do trem ou até fora do trem, você irá entender que um raio caiu primeiro, depois o segundo, e assim por diante. Mas se você estiver no meio, você irá entender que eles caíram ao mesmo tempo. Esse conceito de tempos que nós temos, ele não é um conceito muito bom. Na verdade, o tempo é uma 4ª dimensão. Ele faz parte da dimensão. E o tempo irá passar mais devagar ou menos devagar em relação à energia que existe ali, em relação também ao observador, em relação ao ponto de referência. Quando eu falo energia, eu estou levando em consideração gravidade, massa, toda aquela história que a gente sabe da física. Por isso que se você estiver mais próximo do buraco negro, para você, o tempo passará mais devagar. Eu poderia explicar exatamente esse conceito, mas aí o vídeo ficaria muito complexo. Eu poderia trazer um exemplo prático, mas o vídeo ficaria um pouco complexo. Às vezes no Instagram eu trago esses temas um pouco mais a miúde, assim, porque você só tem um story ali, então eu acabo entrando um pouco ainda mais. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, curtir esse vídeo, eu me esqueci, como eu sempre me esqueço. Também não esquece de entrar lá no meu Instagram, me seguir. Eu deixo ali os livros, 2026, 2025, 2024, você vai olhando os livros, é interessante. Bom, além disso, o Albert, como eu acabei de falar para você, ele tem um didatismo assim invejável. Eu me senti lendo esse livro aqui numa sala de aula, com um quadro negro, óbvio. E o Albert, vários pontos que ele acaba apresentando, a sua argumentação e contra-argumentando pontos na época que as pessoas defendiam, dá para sentir uma certa animosidade. Dá para sentir que antes o negócio não era tão simples não, que as pessoas brigavam bastante. Muitos dizem que os cientistas de antigamente não iam perder tempo no Twitter xingando uns aos outros, tweetando e reclamando, que nem os de hoje em dia. Primeiro, quais de hoje em dia? Segundo, as pessoas mandavam cartas para poder criticar os outros. As pessoas faziam livros para poder criticar os outros. As pessoas davam indiretinhas aqui no próprio livro que ele fez, que ele sabe que esse ficaria para sempre na história. Você acha que ele não iria twittar? Ele seria o primeiro a twittar. Eles seriam os primeiros a twittarem, não tenha dúvida.
Um grande detalhe é que esse livro, ele é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Em algum momento você vai precisar talvez ali entender um pouco sobre matemática, mas 1%, 5% do livro, e você não precisa necessariamente entender essa parte, você pode só focar no quesito teórico. O próprio paper do Einstein, eu pensei que era muito mais complexo do que de fato é. Se você puder ler em alguma oportunidade, faça. E em um certo instante do livro, principalmente quando ele fala do formato do universo, do tamanho do universo, por exemplo, o que chamou a minha atenção é que ele acaba discutindo bastante filosofia. Isso é bem interessante. Para mim, Einstein, ele é uma das duas figuras públicas que eu considero geniosas que existiram na história. Que, de fato, ele é um gênio. Só existiram dois grandes gênios, onde eu pude parar para analisar. Óbvio que existiram mais, mas que me chamaram a atenção logo de primeiro. E Einstein, ele foi uma dessas duas pessoas. Ele é uma dessas duas pessoas que ainda continua. E sabendo disso, a forma como ele constrói o raciocínio é brilhante. As pessoas consideram muito o gênio aquela pessoa que tira notas boas na faculdade, passa na faculdade de medicina, ou se não passa num grande concurso público, passa como juiz. Mas a verdade é que inteligência tem muito mais relação com a forma como você constrói o raciocínio. A forma como ele construiu a teoria da relatividade geral foi muito simples. Ele vai, no livro, fazendo exatamente isso. Ele fala, existe esse problema aqui. Resolvido? Resolvido. Agora vamos considerar que isso acontece. Pronto. Ok? Não é tão bem assim não, depois eu comento contigo, que nem seu professor. Agora que você já tem isso como base, e eu já contra-argumentei todos os pontos, vamos agora apresentar dessa outra forma. Até você chegar, tudo mastigado, até você chegar no final. E você ter acesso brilhantemente à teoria da relatividade. Isso é incrível. Isso é incrível. Em certo momento, como eu acabei de chamar de atenção, ele começa a discutir filosofia. Olha que interessante. Será que os físicos hoje em dia discutem também filosofia? Porque Albert utilizou bastante conceitos básicos, bastante filosofia, bastante imaginação, a sua inventividade para desenvolver a teoria que criou uma nova física. E não sei se você sabe, o Einstein também, ele é fundador. Ele criou a física quântica, ele é um dos fundadores, teoria onda-partícula, acho que esse é o nome, estou agora meio confuso, que foi o prêmio Nobel dele. O prêmio Nobel dele não foi pela teoria da relatividade geral, tá? Não foi. E ele acabou mudando toda a física clássica. A física clássica de Newton não existiu mais pós-era Einstein. Ainda utilizamos, eu sei, na faculdade, né, muito mais simples, e o percentual de erro é muito pequeno em relação à nossa condição aqui, então utilizamos, e por aí em diante. Não dá para dizer que Einstein não foi um gênio. Eu quero chamar a atenção para você, que eu tenho outros vídeos aqui no canal em relação a outros livros, você pode dar uma olhada, sempre sinta vontade, pode ser a própria biografia do Einstein que não chamei a atenção, mas eu também vou recomendar esse vídeo para você, que é de um outro canal que eu tenho, olha para mim, que é um canal que fala sobre finanças, te ajudar a investir melhor, te ajudar a você poder economizar, a você poder ganhar mais dinheiro, entender como você deve gastar, educação financeira, falta e muito para o brasileiro. Você já sabe, meu nome é Osmar Tanajura, um grande abraço e eu te vejo daqui a pouco.